Olá, boa noite a todos os alunos. Já estou aqui com a professora Jandira, já para a nossa 8ª aula. Nossa, o tempo passa voando. Então, vou dar os recadinhos para vocês, tá? Antes de passar a palavra para a professora Jandira. Lembrando que semana que vem, dia 1, vence a atividade 4. Então, tirem suas dúvidas, mandem suas dúvidas para mim, para a professora Jandira, tá? Não fiquem com dúvidas, resolvam a atividade 4. Cada atividade é importante para vocês, tá? O tema de hoje é integral definido, né, professora? Isso aí. Vocês vão utilizar para resolver o mapa também. Então, caso tenham dúvidas no mapa, tirem suas dúvidas, certo? E vou deixar a palavra com a professora Jandira, seguir a aula de vocês, tá? E qualquer dúvida, estou aqui no chat, tá bom? Boa noite, professora Jandira. Boa noite, Pro. Obrigado. Ótima aula pra gente, né? Verdade. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Então, chegou a tão sonhada aula, né? Integral definida. Então, não sei quem assistiu a aula de hoje, quem não assistiu a aula de hoje, a aula que eu já postei. Então, nossa aula de hoje, a gente falou sobre a tão sonhada integral definida, certo? Então, basicamente, o que a gente pode diferenciar da integral indefinida da definida? Quase nada. A realidade é essa, quase nada. A indefinida, a integral indefinida, então, como o próprio nome diz, ela não tem de onde ela começa e de onde ela termina essa função. Eu estou interessado em calcular a integral dessa função em todo o seu domínio, por exemplo, né? E na integral definida, eu tenho o meu limite inferior e o meu limite superior dessa minha função, e eu quero calcular algo ali em torno daquele limite, daquele intervalo, vamos falar assim, né? Não limite, porque limite para a gente agora já é outra noção. Mas, e sim, daquele intervalo estabelecido ali entre eles, que vai ser geralmente 2 intervalos, tá? Mas pode ser que aconteça de ter mais de 2 intervalos, terem 3 intervalos. E aí, caramba, o que eu faço? Simples, simples, simples. Tudo em matemática é simples. Então, a gente que confunde e que complica muito a nossa história, né? Eu vou compartilhar o slide da aula que eu gravei com vocês, tá? Peraí, só um minutinho. Então, gente, qual o segredo da integral definida, né? A gente encontrar os limites dessa função, encontrar o intervalo a qual ela está estabelecida. Então, por exemplo, a que eu iniciei, que eu expliquei, eu quero a área contida abaixo dessa função, que é 3x ao quadrado, e que está entre os intervalos 1 e 2. Ok, tranquilo, né? O meu início é 1, o meu fim é 2. Então, eu calculo a integral dessa minha função. E observe uma coisa, né? Ela está limitada por alguma coisa. O que ela está limitada? O que limita ela? Eu tenho uma limitação superior, que é a função, que é a 3x ao quadrado. E o que limita ela inferiormente? O que está limitando é o meu eixo x, concorda comigo? O que está limitando ela é o eixo x. Então, eu quero a área contida entre essa função e o eixo x. Então, a maioria das vezes será assim, tá? Quando eu não dizer, por exemplo, nesse caso, que a área vai ser estabelecida através de duas funções, que é como essa aqui, por exemplo. Então, eu tenho minha função de cima menos a função de baixo. É claro isso para vocês? É claro isso quando eu digo? Então, veja, pensa. Eu quero a área que é estabelecida entre uma função que está acima e outra função que está abaixo. Como se fosse um potinho, né? Eu quero um potinho. Aqui eu tenho a tampa e aqui eu tenho o fundo. Um potinho. Eu quero a área estabelecida desse potinho. Então, o que eu faço, né? Usualmente, para a gente calcular a área, aí
vocês não vão entrar nisso, mas futuramente, para quem segue o ramo das engenharias, depois a gente calcula o volume desse negócio aí. A gente dá uma altura nesse negócio aí, que parece aí um olho, né? Sei lá, uma figura que não tem uma formação específica. E daí a gente dá uma altura e a gente calcula o volume. Como que a gente calcula o volume? Aí, meu amigo, aí o bagulho fica louco, né? Porque aí eu tenho integral dupla, tripla, aí eu tenho integral de coordenadas cartesianas, aí eu tenho esféricas, e aí eu tenho 1 milhão de outras integrais que eu calculo dentro disso aí. Mas só para questão de interesse, né? Então, pensa, tudo que eu calculo área, eu calculo volume, certo? Então, se por integral simples eu calculo a área e eu acrescento uma altura nesse negócio aí, ele vira o volume, ele vira uma figura que agora ele contém alguma coisa. Ele não só preenche, agora ele contém, ele está contido com alguma coisa. E a gente consegue calcular o volume de líquido, de, sei lá, sólido, qualquer coisa que esteja contido aqui nesse vidro, nesse frasco através da integral, porém integral dupla e tripla. Como que faz isso? Nem precisa a gente entrar, né, em consenso, mas vai integrando 1, 2 e 3 vezes. Basicamente a ideia é essa. Se é integral tripla, integro 1, 2 e 3 vezes a minha função, tá? Então, basicamente é isso. Tá, mas aí a gente entendeu já que o nosso intervalo, que uma função ela vai ser estabelecida entre dois intervalos. O menor sempre vai estar embaixo da minha função e o maior sempre vai estar em cima na minha função, né? O menor e o maior intervalo aqui da minha função. Beleza. Mas aí, e aí eu tenho uma função aqui do lado positivo, do lado negativo, aí eu vou ter algumas variações aí disso aí. Mas aí, quando eu chego nesse negócio aqui, o que eu faço? Deixa eu compartilhar a outra tela para vocês para eu conseguir escrever. Compartilhar errado. Essa. Pronto. E daí, o que eu faço quando eu chego nessa função? Inicialmente, foi o que eu falei para vocês em aula, né? Em sala, eu já estou até acostumada com sala de aula, mas em aula, o que eu falei para vocês? É muito importante que vocês saibam traçar o gráfico. É muito, muito importante que vocês saibam traçar o gráfico, tá? Então, nesse caso eu tenho x ao cubo, que vai ser limitado, que vai passar algum lugar, essa outra função que é a minha função x. Então, eu tenho x ao cubo e a outra função que é a função x. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é encontrar as interseções para encontrar a interseção dessas duas funções. E é o que vocês vão fazer no mapa de vocês, né? Eu dou duas funções, a primeira coisa que vocês vão fazer é encontrar a interseção dessas duas funções, tá? Encontrei a interseção dessas duas funções, aí eu tenho os meus limites, os meus intervalos para colocar dentro da minha integral para eu calcular, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a interseção. Quando eu penso em interseção de funções, eu penso da seguinte maneira, né? Eu quero um ponto tal que seja comum para aquelas duas funções ao mesmo tempo. Então, vamos pensar assim, né? Eu tenho uma função que é assim, um exemplo, né? E outra função que é assim. Eu quero saber o valor dessas funções aonde elas se encontram. Então, o que eu faço para descobrir o valor das funções quando elas se encontram? Igualo uma a outra. É simples assim. Igualo uma a outra, tá? Então, eu vou fazer o quê? Inicialmente, eu vou pegar a função. Deixa eu ver aqui. Ué. Eu vou pegar a função x ao cubo e igualar com a função x, certo? Vou pegar a função x ao cubo e igualar com a função x. E aí, o que eu faço? Aí é o algebrismo puro, né? Letra para um lado, número para o
o outro. Vou jogar letra para um lado e número para o outro. Aí eu vou jogar, no caso aqui, o meu x para o lado de cá. Eu vou jogar o meu x para o lado de cá. Então, vai ficar x ao cubo menos x, porque ele é positivo, ele passa a negativo. E eu vou ter x ao cubo menos x igual a zero. O que a gente faz nesse caso? Nesse caso aí, que é x ao cubo menos x, tem como a gente fatorar para o fator comum, né? Lembram lá? De derivada, fatoração? Então, tem como eu fatorar isso aí para o fator comum. Sempre jogo para fora, sempre vai ser o meu fator comum. A minha letra, que se repete, que no caso é x, de menor potência. Então, nesse caso, eu tenho potência 3 e potência 1, né? Então, se eu for escolher para colocar em evidência, eu sempre vou escolher a menor potência, porque eu tenho menos perda, concorda comigo? Se eu jogar para fora de menor potência. Então, eu jogo a x, né? Aí divido todo mundo por x, faz aquele processo lá de simplificação. Vou chegar na fatoração de x. Aí, saiu o slide. Peraí, só um minutinho, gente. Saiu o slide. Pronto. Aí eu vou chegar na fatoração de x. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Beleza. Agora eu vou descobrir as minhas raízes. Que eu vou ter 3 raízes. Tá? Por que eu suponho que eu tenho 3 raízes? Porque eu tenho x cubo e a potência do x está diretamente ligada à quantidade de raízes. Vocês já perceberam isso? Quando é x1, eu tenho uma raiz. Quando é x elevado a 2, duas raízes. Quando é x elevado a 3, três raízes. Quando é x elevado a 4, quatro raízes. E isso eu estou me referenciando para a maior potência dessa minha expressão, desse meu polinômio, né? Então, a potência indica quantas soluções esse polinômio vai admitir. Então, nesse caso, eu tenho o quê, né? X ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, eu vou fazer a primeira raiz. Eu vou extrair esse x aqui, e eu sei que esse x ao quadrado menos 1, estão todos igualados a zero. Todos eles são iguais a zero. Então, eu posso retirar cada item dele e ver como ele se comporta de maneira isolada, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Não tá funcionando minha canetinha. Sei lá, por quê? Então, eu vou pegar o x ao quadrado menos 1 e também igualar ele a zero, ok? Vou igualar ele a zero. O x ao quadrado menos 1, tá? E aí, dá para eu resolver Bhaskara de x ao quadrado menos 1. E daí eu vou chegar em duas raízes, x1 e x menos 1, ok? Então, eu tenho três raízes, 0, 1 e menos 1. Então, indica que essas nossas funções, elas vão se encontrar no ponto x igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1. Tá? Então, quando a gente traça esse gráfico, a gente consegue provar isso, ó, no ponto x igual a menos 1, no ponto 0 e no ponto 1, ok? Eu consigo comprovar que essas funções, elas vão se encontrar exatamente nesses pontos, baixo e a região de cima. Ah, mas como é que eu calculo a integral desse tem? Meu Deus, como que eu calculo a integral desse negócio? Simples, 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 simples. Como que eu calculo a integral desse negócio? É simples. O que eu faço? Vamos supor que a gente está calculando a área de uma figura que ela não é nem um quadrado, nem um triângulo, nem nada que a gente conhece, né? Então, o que a gente faz? A gente normalmente divide essas regiões em regiões que a gente saiba calcular, certo? E é isso que eu vou fazer também com esse nosso gráfico. Eu não sei calcular esse gráfico inteiro. Eu não sei, não faço ideia de como ele vai ser, tá? Mas, porém, se eu pensar da seguinte maneira, e se eu considerar a área de baixo e depois somar com a área de cima, será que eu posso? É uma pergunta que gostaria que vocês respondessem. Se eu
calculasse a área de baixo, depois somasse com a área de cima, calculasse individualmente a área de baixo, depois calcular individualmente a área de cima e somar as duas, será que eu posso? Óbvio que sim, né? Fala sério. Então, se eu pegar, por exemplo, essa garrafinha, separar ela em várias seções, tá? Calcular o volume dessas seções individualmente e depois somar isso tudo, será que eu posso? Óbvio. Se eu pegar cada pedacinho isolado do volume dessa garrafinha e somar tudo ao final, óbvio que eu vou ter o volume total, né? Óbvio que eu vou ter o volume total, então eu posso fazer isso. Então, eu não consigo calcular a área dessas regiões aí. Porque, pensa, eu falei para vocês que normalmente a gente tem um intervalo contido entre dois valores, um e outro. Nesse caso, eu tenho contido entre três. Então, o que eu faço? Perdido, né? Tem um cara ali no meio. Dos meus dois intervalos, tem um cara ali no meio. E aí, o que eu faço com esse cara aí do meio perdido? Né? Eu tenho que separar esse trem aí, porque esse cara aí no meio, ele vai embaçar meu meio de campo. Literalmente, sabe? Aquela expressão embaçar o meio de campo, é isso aí. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou separar, como eu falei, essas duas regiões. Eu vou separar uma região que vai do -1 até o zero, concorda comigo? Então, eu falei na aula que sempre a gente olha o limite do eixo X, tá? O intervalo é sempre ali no eixo X. Beleza? É sempre no eixo X, o eixo Y eu esqueço, porque eu estou integrando em relação a X, por isso que aparece dx para gente, porque significa que é o X que eu estou integrando, tá? Então, aqui eu vou separar nessa primeira região, que vai do -1 até o zero, ok? E aí eu tenho que perceber como essa região se comporta. Quem é a região que está em cima? É a função x cubo. Quem é a região que está embaixo é a função x. Então, eu tenho a minha primeira integral, que vai do -1 até o zero, tá? Eu estou limitando ela do -1 até o zero. Quem é a minha função de cima? X cubo. Quem é a função de baixo? X. Então, vai do -1 até o zero. X cubo menos a x, porque está embaixo, tá? X cubo, que é vermelhinha, está em cima. E a x, que é azulzinha, está embaixo. Então, eu tenho a nossa primeira função, nossa primeira integral, ó, do -1 até o zero, do x cubo menos o x dx, ok? E aí, essa é a nossa primeira integral que a gente tem. Agora, a gente vai formar uma outra integral. Essa outra integral, ela vai do zero até o 1. Ela vai do ponto zero, ela começa no zero e vai até o ponto 1. E agora, se inverteu. A função cubo é isso aí, Kézia, ela é uma função espelhada. Ela começa assim e depois ela espelha, tá? Eu tenho um espelhamento e uma rotação dela, tá? E daí, agora, qual é a função que está em cima, né? Agora, o meu intervalo começa em zero e vai até o 1, meu intervalo. E quem é a função que está em cima? Ah, agora a que está em cima é a azul e a que está embaixo é a vermelha. Então, agora, a minha integral ela vai do zero até o ponto 1 de x, que é a que está em cima, menos x cubo. Fica claro para vocês isso? Então, aí, ó, eu tenho essa expressão aqui, vai de 0 até 1 de x menos ax cubo dx, ok? E aí, a partir disso aí, é só sucesso, né? É só sucesso para gente, é só o nosso algebrismo básico que a gente está acostumado. Vou integrar x cubo, é x quarta sobre 4, vou integrar x1, que é x2 sobre 2. Integro x1, que é x2 sobre 2, integro x cubo, que é x4 sobre 4, né? Os nossos limites aqui, nossos intervalos vão de -1 a 0, e aqui vai de 0 a 1. E aí, foi o que eu falei para vocês, né? Primeiro, eu faço 0 menos o de cima, certo? Menos o intervalo de baixo, depois o de baixo. O de cima menos o intervalo de baixo, e aqui o de cima menos o intervalo de baixo. E aí, é aquela que eu expliquei para vocês, tá? É aquela ordem que eu expliquei para vocês. E ao fim, a gente vai ver que a área contida dessas regiões aí vai ser igual a meio, tá bom? Então, vai ser a área contida entre essas regiões aqui, vai ser igual a meio.
1/2. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Agora vocês conseguem começar o mapa. E agora, essa semana, eu estava até falando com a professora Nélide, eu vou gravar um vídeo extra do mapa para vocês, tá? Mas eu acho que com essa aula vocês já conseguem calcular o mapa, que o mapa é bem tranquilinho, bem de boa. Vocês já chegaram a olhar o mapa depois dessa aula ou ainda não? Então, agora eu acho que vocês já conseguem calcular, tá? Já conseguem lá mexer e vocês vão ver que era o que eu falei nas aulas anteriores. Eu falei, gente, relaxa, o mapa é de boa, o mapa é de boa. Conseguiram fazer o mapa? Já conseguiram mexer ele, futucar nele ou alguma coisa? Já, né? Só que só é fácil porque a gente já sabe calcular a integral, né? Então, aí a nossa ideia muda um pouquinho, tá bom? Gente, alguma dúvida sobre a aula, sobre algum conteúdo? Alguma dúvida que vocês tenham? Que vocês queiram falar mais ou não? Preferem mandar e-mail? Vocês que sabem. Vocês que mandam aí. Nada contra ele, né? Ah, fala sério, o último módulo do ano, né? Fui até boazinha com vocês para fazer o mapa. Não, não, não. Ah, ah. O mapa é integral simples, normal. Isso aí que eu acabei de explicar, Jefferson, não é integral dupla, não, tá? Isso aqui não é integral dupla, não. Isso aqui é integral simples. O que acontece aqui, a única diferença, é que a gente divide em duas regiões. Calcula a primeira região mais a segunda região. Integral dupla, eu tenho os dois símbolos de integral, assim, é dupla. Integral tripla, eu tenho 3 símbolos de integral. E o mais legal é que quando ela é dupla, eu tenho um símbolo de x, outro símbolo de y. Eu tenho duas letras trabalhando aí. A gente só integra uma letra, né? Que é x, que aparece aí. Qualquer outra letra que não for x, a gente imagina que seja constante. Agora, para integral dupla, não. Para integral dupla vai aparecer x, vai aparecer y. E para tripla ainda vai aparecer x, y, z. Porque pega aquele plano tridimensional que é assim, ó. X, y e z. Né? Para calcular o volume, tem que ter x, y e z. Ok? Então, esquece isso. Só falei por questão mesmo de curiosidade. O mapa é integral simples, igual a gente aprendeu aqui, e é calcular o intervalo, a interseção entre as funções, ver quem é a função de cima menos a função de baixo. É isso que é o mapa. É só isso. Mais alguma dúvida, gente? Integral tripla é o cão. Dava aula de cálculo 2, os alunos de cálculo 2 sofrem pecado. Ah, eu fico com dó. Não dá para calcular a área do círculo? Claro que dá. A gente tem até uma fórmula geométrica para calcular a área do círculo, que é πr ao quadrado. Só que a gente não resolve mais assim, né? A gente resolve já por integral. Então, de alguns alunos perguntarem assim, pro, você resolve algumas áreas por integral? Óbvio que sim, né? Óbvio que eu resolvo algumas áreas por integral. Eu tenho a carta de integral na mão, vou ficar resolvendo por fórmula? Fala sério, né, gente? Que isso? Tudo bem? Então, tudo certo? Então tá bom. Então, gente, se vocês estiverem lá no decorrer do mapa, tiver alguma dúvida, se quiser mandar o mapa para a gente trocar uma ideia, pode mandar, tá?
trocar uma ideia aí. Como eu falei, não deixe para a última semana, pelo amor de Deus, porque aí chega muita mensagem. Aí, bem provável que eu demore um pouco a responder. Mas pode mandar, a gente vai trocando uma ideia sobre o mapa, tá bom? O mapa tá tranquilo, né? Aparentemente não, Alan, ele tá mesmo. Eu fui muito gentil nesse mapa, mas foi um mapa muito aplicável, né? Foi muito aplicado o mapa, esse. Pode começar. Comece hoje e façam. Vocês vão ver que vocês não vão levar 1 hora para fazer o mapa. Pode. Nesse caso aqui, né, Felipe, que você perguntou, a gente teve uma interseção zero. Esse zero que dá no valor da interseção, quando você iguala uma função a outra, só significa que elas vão se encontrar no ponto zero, tá? Não é zero de não haver nada. Só significa que elas vão se encontrar no ponto zero, tá? Tudo bem? Esse ponto que você encontra aí da interseção, na verdade, é só aonde que ela vai se encontrar no plano cartesiano. E como eu falei para vocês, vocês têm preconceito com zero, mano. Não tem que ter. Não é só porque deu zero porque não vai ter solução. Vai ter solução. Zero é um número qualquer. Se eu não me engano, Márcio, eu não me lembro muito bem do mapa, mas eu dei o intervalo para vocês, não dei? Dá uma lida lá. Eu dei o intervalo. Se eu não dei o intervalo que eu queria que vocês calculassem, ela. Uhum. Eu dei o intervalo para vocês. Então não precisa calcular. Mas é porque ainda eu achei, falei, não, vou colocar assim, vai ficar mais fácil. Mas eu devia ter posto para vocês calcularem o intervalo, né? Fala sério. Mas eu dei o intervalo para vocês. Então é só calcular dentro daquele intervalo, tá bom? Pois é, a atividade 4 é mais difícil que o mapa. Isso aí. É, de -2 a 2, né? É isso, tá? Beleza, gente? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Olá, alunos. Eu estou esperando agora a professora Jandira, acho que deu uma caída aqui, mas vocês têm alguma dúvida sobre a atividade, sobre o mapa, se está tudo tranquilo? Acredito que o que a professora Jandira passou era isso mesmo, da aula dos intervalos, né, que a integral com definida, né, com os intervalos, porque vai ser usado no mapa, certo? Então, acredito que seja bem tranquilo. Opa, a professora Jandira voltou aqui. Deixa eu adicionar ela. Oi, professora Jandira. Acredito que tem que habilitar o microfone. A professora Jandira tem que desmutar o microfone, acredito. Peraí. Não, Oh, pronto, agora pronto. voltou? Agora Ai, voltou. meu Deus. Gente, eu acho que o meu computador acabou a bateria e desligou do nada, meu Deus. Mas eu já estava me despedindo mesmo de vocês, né? Então voltei só para dar um tchau e para dizer que qualquer dúvida que vocês queiram trocar sobre o mapa, pode mandar para mim durante a semana que a gente conversa sobre, né? Mas como vocês mesmos falaram, o mapa é mais fácil que a atividade 4. Então fiquem tranquilos, bem tranquilos para fazer, tá? Que a intenção foi mesmo mostrar para vocês a aplicabilidade, não foi de confundir ou complicar a história para vocês. Tá bom? Certo, Proned? Certo, professora Jandira. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, certo? Dúvidas que acredito que foram todas respondidas no chat, mas se tiver dúvidas depois, podem mandar para a gente fica à vontade, tá bom? Isso aí. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até semana que vem, nossa última aula. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.